Irmãos, hoje eu não vou dar continuidade à série de 1 Coríntios, porque todos os anos eu separo um momento para nós falarmos sobre liderança. Eu sei que esse ano a gente falou algumas vezes mais, em virtude do nosso projeto de transição do modelo de liderança da nossa igreja, de uma liderança centralizada para uma liderança plural, o modelo de presbitério, o modelo de colegiado de líderes. E como estamos nos aproximando de um processo de eleição para diáconos, então eu quero trazer novamente aqui à tona esse assunto para que nós possamos refletir juntos, pois é nosso compromisso voltar às Escrituras e olhar o que Deus espera de nós, para que a gente não venha a criar modelos ou coisas que estão distantes da vontade do Senhor. O que nós queremos é agradar o Senhor em tudo que fazemos. A nossa mensagem hoje, o título dela é Presbíteros e Diáconos para a Glória de Deus. Para a gente voltar, quando a gente fala em igreja, a gente precisa voltar ao princípio da igreja. E compreender o princípio da igreja é olhar o livro de Atos, é entender um pouco do que Deus executou e relatou no livro de Atos, a respeito do que Deus fez para a sua igreja e fez através da sua igreja, de que maneira essa igreja hoje ela tem avançado para a glória de Deus. Então, indo lá para Atos capítulo 2, nós temos logo após a descida do Espírito Santo, que inaugurou a era da igreja de Cristo. O último momento, a última ação divina, antes do fim de todas as coisas, é a igreja de Cristo. É aquilo que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, onde Cristo foi revelado completamente a nós. E a igreja hoje, ela milita pela causa do Evangelho nesse mundo. O Espírito Santo desce lá em Atos capítulo 2, e o que nós vemos do verso 42 ao verso 47, é o estilo de vida da primeira comunidade cristã da história. E nós precisamos entender, é óbvio, isso a gente precisa levar em consideração, de que toda a revelação divina e as obras divinas na história, elas aconteceram de forma progressiva. Ou seja, Deus se revelava, não na sua totalidade, e Ele aprimorava a sua revelação, e Ele aprimorava as suas ações na história, levando o seu povo a ser edificado e a crescer cada vez mais naquilo que era a ação divina no mundo. É óbvio que essa primeira comunidade, ela não é a comunidade que deve haver nos dias de hoje, no que diz respeito à simplicidade com que essa comunidade aqui vivia. Apesar de que eram contextos distintos, um contexto de Israel distintos, e contextos também de um tempo distinto do nosso. E nós percebemos que a igreja de Cristo, ela foi se aprimorando e amadurecendo, na própria Escritura nós estamos vendo isso. O livro de Atos, a igreja, a comunidade de Atos capítulo 2, ela é diferente da comunidade de Atos 19, de Atos 20. Ela é diferente daquilo que está no final do livro. Portanto, então, a gente precisa compreender que essa mesma igreja, ela também distingue-se lá em 1 Timóteo. A gente vai passar um pouquinho sobre isso. Então, quando o Espírito Santo inaugura a igreja, Deus move o povo a viver a partir de alguns fundamentos que permanecem, que estão lá em Atos capítulo 2, podem ler do verso 42 ao verso 47, vamos lá. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Temos características iniciais aqui de 4 coisas que essa igreja perseverava. Perseverava na doutrina
dos apóstolos, não na doutrina que eu gosto, não na doutrina que eu acho, ou não no meu próprio pensamento, mas na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, na busca por uma comunidade. Eles perseveravam no partir do pão, ou seja, nas ordenanças, a ceia, aquilo que representa a unidade do corpo, e nas orações. 4 coisas eles perseveravam. Havia temor entre eles, havia a observação de muitos prodígios que eram feitos pelos apóstolos. Lembre-se disso. A gente quer ver os prodígios no mundo, a gente quer ver os prodígios nas igrejas. Mas a gente vê que o alvo dos prodígios era levar o atestado de que Deus estava fazendo isso por meio dos apóstolos. Então, os sinais eram meios que Deus usava para dizer: esse apóstolo é meu apóstolo e ouçam-no. A gente vai vendo isso no livro de Atos, certo? A gente está pensando na mensagem de Atos. Eles então observavam as necessidades uns dos outros. Você não tinha INSS, você não tinha um governo que de alguma forma podia dar um seguro-desemprego para alguém, você não tinha essas questões, mas havia uma preocupação comunitária com o bem-estar uns dos outros, e a gente vê isso claro aqui. Diariamente eles se reuniam para falar sobre Deus, eles se reuniam para adorar, para cultuar, diariamente. Hoje as pessoas não querem nem uma vez por semana ir para a igreja. Isso mostra um esvaziamento do mover espiritual na vida de muita gente. Mas aqui não, aqui eles amavam estar juntos, eles amavam falar sobre Deus, eles amavam se reunir para oração, se reunir para cultuar. Então a gente vê esse mover, temor a Deus, uma vida de santidade, uma vida de cuidado mútuo, uma vida de perseverança na doutrina, de oração, de partir de pão. Então a gente vê isso. Mas não somente isso, era uma comunidade que os vizinhos, quando olhavam, diziam: rapaz, que povo legal, que povo agradável. Não é como algumas igrejas hoje chatas, que tem igreja que é chata, atrapalha o trânsito, faz uns eventos no meio da rua que trava tudo, fica gritando no pé do vidro dos vizinhos, enche o saco, você não consegue assistir um filme com sua família porque o cabo está gritando na frente da... Essas caixas é para nós, não é para os vizinhos não, é para a gente aqui, certo? A pregação é para quem está aqui dentro. Aí eu vou evangelizar, aí eu fico enchendo o saco do meu vizinho, põe um som estridente, uma música pesadíssima de barulho. Aí o que é que eu conto? Com ódio de todo o povo. É isso que acontece. Aqui não, eles contavam com a simpatia do povo, as pessoas se sentiam bem com aquele povo ali. Isso aqui então é a descida do Espírito Santo, o mover nos primeiros membros de uma igreja cristã. Após esses versos, irmãos, o que nós mais vemos no livro de Atos é que a igreja ela vai passando por uma expansão, um mover. Deus vai movendo, o evangelho vai sendo pregado como Jesus havia dito que ia acontecer. Mas a principal missão da igreja não é fazer prédio, não é fazer programação, não é fazer clube. A principal ferramenta e objetivo da igreja, missão da igreja, é a proclamação de Cristo como Salvador. A pregação e o ensino da palavra. Isso é o alvo. Não é um show de calouros onde vou dar oportunidade para irmão, agora vou dar oportunidade para a irmã, agora vou dar... Aí 30 pessoas cantam o louvor na igreja, depois de 30 pessoas, parece um show de calouros. 30 pessoas, aí depois vem 10 minutos de pregação. Acaba lê um versículo, depois manda o povo para casa. Não tem ensino, não há ensino. O que há é emocionalismo, o que há é tentativa de dar oportunidade para um e para outro, dependendo do tamanho do dízimo da pessoa. Muitas vezes isso acontece. Isso não é igreja, gente. O que nós vemos então é que o livro de Atos mostra que a principal missão da igreja era proclamar o evangelho da cruz e ensinar o povo a viver como Deus quer. Como Deus quer que o povo viva. Então, existe uma repetição constante no livro de Atos a respeito da ideia do triunfo do evangelho, do triunfo da pregação do evangelho. E aí a gente vê, por exemplo, eu vou só citar aqui para você pode anotar aí e depois conferir com mais precisão. Atos 6, capítulo 6, verso 7 diz assim:
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 9:31 diz assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada, e caminhando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, crescia em número. Atos 12:24 diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 13:49 diz: e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Ele não está falando das franquias de igreja. A Batista da Graça, bairro daqui, Batista da Graça, bairro de não sei onde, Batista da Graça, isso é franquia. É uma marca que eu saio abrindo, feito Bob's, feito Habib's. Não sei nem se ainda tem Habib's, eu nunca mais vi um. Tem, né? Não é bom aquele negócio, não. Acabou, tem mais não? Aqui não, né? É por isso que eu nunca mais vi, eu não sei nem se tem aqui. Mas, deixa isso para lá. Pensamento intrusivo. Atos 16:5 diz assim, ó: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Atos 19:20: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha só, lá no finalzinho de Atos, dizia que assim, diante de todo o livro, todas as batalhas, perseguição, pregação, de todos os desafios que o livro de Atos mostra para a igreja plantada de Cristo, elas eram fortalecidas, ela crescia, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ninguém parava a palavra. Até hoje ninguém para a palavra. Ninguém consegue frear as escrituras. Por mais que estejam lançando aí novas traduções, inserindo termos que não existem no original, tentando atualizar a Bíblia, como a gente tem pastor falando sobre isso, por mais que tentem fazer, mas ninguém para a palavra. Ninguém para a palavra de Deus, pois Deus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo até que viria o fim. E se esse evangelho está sendo pregado, e a nossa missão é pregar esse evangelho, então, meu irmão, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Se a Igreja Batista da Graça quiser ser aquela que participa da missão do nosso Senhor, ela tem que continuar proclamando a palavra da salvação, proclamando a palavra da salvação, ensinando as pessoas a viverem conforme Deus deseja que elas vivam. Precisamos continuar na missão da proclamação da palavra. O que nós vemos aqui é que a igreja avança triunfante em sua missão, apesar de muitos empecilhos que o livro de Atos revela. Mas seu triunfo ocorre por causa de sua maior arma e sua maior missão: a proclamação do evangelho e o ensino da palavra de Deus. Mas eu quero me voltar aqui, irmãos, a um problema em particular, dentre todos os desafios que a igreja enfrentou no livro de Atos. A partir do momento em que os primeiros crentes, membros da comunidade, começaram a viver juntos, começou problemas de relacionamento. Não tem o que se fazer. É o ser humano. Se eu, como pastor, quiser uma igreja que não tenha problema, eu tenho que ir para o céu. Porque enquanto estivermos nessa terra, teremos pessoas problemáticas. Eu sou problemático também. E a gente tem que continuar conduzindo pessoas problemáticas. Então começou os problemas dentro da igreja. Todo mundo cheio do Espírito. Todo mundo assim cantando, aleluia, aleluia, aleluia. Mas começou a carnalidade dentro da igreja. Começou o problema dentro da comunidade. E aí vamos lá para Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7. Olha só. Primeiro problema que a igreja começa a enfrentar. É um problema interno. Naqueles dias, verso 1, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Ou seja, judeus de fala grega e judeus de fala originalmente judaica. Eles começaram a se dividir dentro da igreja. Ficavam de um lado os judeus de fala grega e do outro lado os judeus de fala hebraica. E aí, eles começaram a murmurar. Os helenistas, que eram os judeus de fala grega, estavam começando a reclamar com os judeus de fala hebraica, dizendo assim: as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Você tinha muita pobreza dentro da igreja.
Muitas pessoas passando necessidade. A gente hoje vive uma condição completamente diferente. Nosso país, ninguém venha dizer que o nosso país se compara a essa situação, não. A gente tinha aqui você tinha muita pobreza, você tinha gente passando fome. E aí havia uma distribuição diária, uma divisão de alimentos entre as pessoas que estavam passando necessidade. Começou então os gregos, vou chamar de gregos e hebreus. Os gregos dizendo assim, estão dando preferência aos hebreus. Estão dando mais comida para os hebreus do que para os gregos. E aí começou a fofoquinha dentro da igreja. Imagina, 5.000 pessoas. Começou a fofoquinha de uma congregação de somente 5.000 pessoas. Para 12 apóstolos. E agora? Aí então, o verso 2 diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, aí os apóstolos disseram, vamos ter que resolver essa bronca, a gente não tem pastor ainda, a gente é que é o pastor aqui. Então vamos chamar o povo agora para a gente resolver. Convocaram a comunidade dos discípulos, eu fico pensando numa assembleia de 5.000 pessoas, né? Como deve ter sido difícil. Disseram assim, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha que interessante. Ele está expondo duas necessidades. A necessidade do alimento espiritual e a necessidade física, as demandas do corpo e as demandas da alma. O que eles estão dizendo não é que você tem que desprezar as demandas do corpo, mas que você não pode permitir que as demandas do corpo suprimam as demandas da alma. Pois a palavra de Deus, ela é prioridade. Porque a palavra de Deus transforma, alimenta a alma, que transforma a condição também do corpo. Mas a necessidade física de uma comunidade não deve ser desprezada. Então ele diz, olha, se a gente for começar a administrar as demandas físicas da comunidade, a gente vai deixar o principal, que é a palavra, a pregação, o ensino, o pastoreio das almas. Verso 3 ele diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço, do serviço das mesas. Para a gente encarregar dessa distribuição. Ou seja, estava lá as cestas básicas, os apóstolos disseram, a gente não vai ir fazer essa distribuição. Porque para fazer essa distribuição, primeiro a gente tem que analisar caso a caso, pessoa a pessoa, necessidade a necessidade. Ou seja, tem demandas, tem debates, tem confusões, tem brigas, tem discórdias, que aí a gente vai ter que resolver. A gente não tem condição de resolver isso. Então vamos escolher homens sábios, vamos escolher homens espirituais e vamos encarregá-los de atender às necessidades físicas da comunidade para lidar com essas demandas. Verso 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, que significa o quê? Aconselhamento, acompanhamento, significa ensino da palavra, significa supervisionar o povo a partir da palavra de Deus, ou seja, o trabalho do pastoreio. O verso 5, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Quem quiser nome para filho homem, pode pegar nessa lista aqui, tem muito nome bonito aqui. Verso 6. Apresentaram Timão, para com isso Timão. Pármenas, obedeça a sua mãe. Verso 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus, resultado da decisão deles, resultado da liderança de um pastoreio apostólico. Qual foi o resultado? Verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha que interessante. Surgiu uma bronca, um problema que iria impedir a palavra de avançar. Irmãos, isso é muito sério. O que tem de pastores hoje sobrecarregados, porque o cara no lugar de estar em casa estudando, preparando a pregação, em uma vida de oração, em um momento de entrega a Deus, de estar aconselhando e acompanhando pessoas, o cara está varrendo a igreja, lavando os banheiros. Eu conheço muitos casos assim. Porque não tem uma pessoa para varrer, não tem uma pessoa para lavar, não tem uma pessoa para ajudar.
E ele está fazendo. Uma vez eu fui pregar num acampamento, eu nunca esqueço disso. Fui pregar num acampamento, quando cheguei lá, estava o pastor todo suado, no dia da abertura do acampamento, todo suado, parecendo um doido, assim, o cabelo todo. Aí eu disse: que foi, pastor, o que aconteceu? Ele fez: rapaz, é porque eu tive que. Aí a mulher dele, aí quando eu cheguei, o carro estava parando com o carro. Aí quando ele abriu a porta, estava a mulher dele com um botijão de gás em cima do colo dela. Aí eu disse: que foi, pastor? Ele disse: não, é porque eu tive que fazer a feira, meu irmão, trazer aí. Aí eu vi uma feira bem monte de item atrás do carro dele, a mulher com um botijão de gás. Aí eu disse: pastor, mas o senhor não tem uma pessoa que lhe ajude não? Ele disse: não, meu irmão, infelizmente a gente não tem. As pessoas que eu chamei estavam tudo ocupadas. Aí eu disse: meu Deus do céu, coitado. Aí eu agradeci tanto pelos meus diáconos. Aí eu disse: meu Deus do céu, obrigado pelos irmãos que Deus tem levantado na nossa igreja. Então, o que nós vemos aqui é que a proclamação da palavra foi continuada e a igreja continuava a avançar em sua missão. Aqui eles perceberam um problema que não pode ser desprezado, mas esse problema que não pode ser desprezado também não pode ganhar prioridade acima da missão, que é a proclamação da palavra. Os diáconos, então, são esses homens de Deus, sábios administradores das dádivas do reino, conciliadores que devem garantir as necessidades físicas da comunidade, garantir que a comunidade possa ser guiada em sua saúde espiritual no combate às tretas comunitárias. Por isso que eles têm que ser homens sábios, cheios de espiritualidade. Você pegar um diácono, uma pessoa que for um diácono, se for um diácono confuseiro e botar ele para resolver um problema, você vai ter 2 problemas. Ele nem vai resolver e vai trazer problema pior para você. Por isso, então, a necessidade de você ver quais são os diáconos que nós escolhemos. São pessoas envolvidas? São pessoas com espírito de servo? São pessoas sábias, conciliadoras, preocupadas com a congregação? É isso que nós precisamos. Mas, um pouco mais adiante, a gente vê que a missão dos diáconos, ela passa a ser um pouco mais ampliada, mais sistematizada e mais estruturada. Lá em 1 Timóteo a gente vê isso. Por quê? Porque a igreja está progredindo, ela está amadurecendo. Só que um pouco mais à frente, no livro de Atos, surge uma figura que vai assumir a posição dos apóstolos, não para definir doutrina, mas para educar a igreja na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos não iam viver para sempre. Então ia surgir uma figura que iria pegar o bastão dos apóstolos e aplicar a doutrina apostólica na igreja. Essa figura é chamada de presbítero. Quando a gente chega lá em Atos capítulo 20, vamos para lá, a gente vai ver o apóstolo Paulo dando as últimas instruções aos presbíteros de uma grande igreja que ele plantou, que era a igreja de Éfeso. Lá em Atos 20, o verso 17, o apóstolo Paulo diz, nós vemos narrado por Lucas o seguinte: Paulo estava em Mileto, aí de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja, era uma igreja só, viu gente? Era mais de um presbítero. Os presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Lembrando, eu já trouxe estudos para vocês sobre isso. Presbítero e pastor é a mesma coisa. A diferença é só uma questão prática. Nós estamos diferenciando aqui por questões práticas. Nós estamos diferenciando que o pastor é aquela pessoa que vive para o evangelho. E o presbítero também pastoreia como pastor, mas ele divide sua vida com as questões seculares. Ele não vive do evangelho. Então a gente só fez essa distinção só por questões práticas. Mas que os presbíteros e pastores são a mesma coisa, é intercambiável, certo, gente? Então, o que Paulo faz é chamar os pastores da igreja, lá para Éfeso, lá para Mileto. Quando a gente vai para o verso 25, ele então inicia dizendo assim, Paulo está se despedindo deles e está dando as últimas instruções para esses pastores, para esses presbíteros. Ele diz assim: e agora, eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não mais me verão, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês.
Ou seja, ele diz, eu como apóstolo ensinei tudo o que era necessário para a doutrina apostólica, e vocês vão pegar esse bastão, esse livro, vocês vão pegar esse entendimento e vocês vão guiar a igreja a partir disso. Verso 27. Porque jamais deixei de lhes anunciar o plano de Deus. Todo o plano de Deus. Eu sou muito pé atrás com um pastor que vive escolhendo mensagem para pregar na igreja. O que é que eu quero dizer escolhendo mensagem? O cara nunca ensina um livro inteiro para a igreja. Ele seleciona só pontos que ele sabe que o povo vai ficar gritando glória a Deus dentro da igreja. Se ele estiver pregando um texto, aí vai falar sobre divórcio, ele pula. Agora vai falar sobre inferno, aí ele pula. Aí ele só prega o quê? João 3,16, Salmo 23. Ele só prega textos palatáveis. Paulo está dizendo, eu ensinei todo o desígnio de Deus para vocês. Todo o desígnio foi ensinado. Então não falta nada. Eu fui lá para a igreja do pastor Lázaro, e estava falando de presbítero, eu fui lá para ouvir uma palavra profética para mim. Pô, meu irmão, profecia está aqui. Isso aqui faz parte do ensino da igreja. Isso aqui faz parte do que a igreja precisa ouvir. Não, eu vou falar de presbítero não, porque é muito chato, é uma coisa muito administrativa. Falar sobre diácono não, que é muito administrativo. Não, se está na palavra, tem que ser ensinado. O povo tem que conhecer, o povo tem que entender. Jesus disse o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí a gente quer fazer o quê? Quer dar conhecimento para o povo não perecer. Tão simples. Então Paulo diz, eu ensinei tudo que era necessário para vocês, agora vocês sabem. Não falta nada para vocês. Aí então ele continua dizendo o seguinte, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aí ele começa a definir a função de um presbítero. Olha que interessante. Ele começa a dizer o seguinte, primeiro, o presbítero tem que cuidar de si próprio. Aí você vai dizer, é porque tem que se amar para aprender a amar os outros. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Tem que cuidar de si por quê? Porque eu estou dizendo para você que trate bem sua esposa e eu maltratando a minha dentro de casa. Oxi, e de mantê-lo? É isso. Então eu tenho que cuidar bem da minha vida espiritual. Mas como ele está falando para um grupo, ele está dizendo, vocês devem cuidar de vocês. Ou seja, os presbíteros devem se pastorear, um prestar conta para o outro. Como é que está o casamento, meu querido? Como é que está a vida espiritual? Como é que está a vida devocional? Um cuidando do outro. Um pastoreando o outro. Então, primeiro, cuidem de vocês mesmos. Aí vocês vão estar fortalecidos. Para quê? Para cuidar do rebanho. Aí vocês agora vão cuidar do rebanho. Como o quê? Como bispos. A palavra bispo significa supervisor. O que é que faz o supervisor? Supervisiona. Deixa eu ver como é que está a saúde da igreja. Então, sim, meu querido, os presbíteros vigiam tua vida. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Então vá arrumar outra coisa para fazer. Não vive em igreja saudável. O pastor viu um story meu e mandou uma mensagem para mim. Vou mandar, quantas vezes for necessário. Não é minha missão? Até o irmão Ciro falou aqui, às vezes eu digo que eu sou chato. É verdade, gente. Ser presbítero, ser pastor é ser chato. Tanto consigo quanto com os outros. Eu sou tão chato comigo que às vezes eu não me suporto. Mas aonde eu vou, eu estou. Não consigo nem fugir de mim. Imagina. Toda manhã eu olho para o espelho de caba, safado, tu toma jeito. Tu toma jeito. Ou seja, primeira função, supervisor. Então, ele vai ficar supervisionando a saúde do rebanho. A saúde do rebanho. Eita, tem uma pessoa ali enferma. Eita, tem uma pessoa ali que está meio fraca espiritualmente. Eita, tem um casal ali que está com problema. Eita, tem uma pessoa ali. Ou seja, você está o tempo inteiro olhando essas necessidades. Aí ele continua dizendo o quê? Para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele continua reforçando o valor da igreja. Aí, vocês foram escolhidos para ser líderes da igreja, vocês foram colocados pelo sangue, vocês foram comprados, a igreja foi comprada por Deus, você foi colocado lá, você tem uma missão, você tem que pastorear. O que é pastorear? É prover e proteger. Então, vamos aprender. Guarda aí no teu coração. O próximo Enem bíblico, Eli vai colocar isso como pergunta. Qual é a missão de um presbítero?
é supervisionar, prover e proteger espiritualmente o rebanho. Essa é a função de um pastor, essa é a função de um presbítero. Supervisionar, prover e proteger. Tudo isso espiritualmente. Por que eu digo espiritualmente? Porque ninguém tem que ficar supervisionando se tu está dando teu dízimo no sentido de ficar fazendo as contas. Aí, quanto é que foi? Ei, o que é que tá fazendo da tua vida? Ei, como é que está a tua agenda? Não, ninguém é dono de ninguém. Mas é uma supervisão da espiritualidade das pessoas. É uma provisão para a espiritualidade das pessoas. E é uma proteção para a espiritualidade das pessoas. Então eles vão fazer isso por quê? Porque existem perigos. Não é só comer comidinha, mas tem lobo mau no meio do mundo. Não é só dar papinha para a igreja. Tem também lobo mau querendo pegar você lá na floresta. Então o pastor tem que chegar e dizer: cuidado com o lobo mau, não pega o caminho mais fácil, senão você vai se dar mal. E tem muita gente pegando no atalho. E o lobo mau está pegando muita gente. Olha só o que ele vai dizer. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Vai vir lobo para dentro da igreja. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens. Ou seja, tem gente falsa dentro da igreja. Olha só, o presbítero tem que ficar tanto protegendo quem vem de fora e quer vir bagunçar a igreja, como quem está dentro querendo bagunçar a igreja. Fica o tempo todo, quem está fora, quem está dentro, quem está fora, quem está dentro. Ou seja, o tempo inteiro protegendo a igreja. Não entra, tu é caba safado. E tu que está safado aqui dentro, sai. E aí ele vai ficar fazendo esse trabalho. Por quê? Entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Gente querendo dividir o povo dentro da igreja. Levar um bocado de gente para abrir uma igreja nova. E o cabo dizendo: não, abre o olho, vigia. Aí o verso 31, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ou seja, Paulo chorava dizendo: pelo amor de Deus, gente, vigiem o rebanho, pelo amor de Deus, alimentem o rebanho, pelo amor de Deus, ensine o povo a palavra. Eu admoestei vocês chorando, dizendo: olha, fiquem atentos a isso, o povo de Deus precisa de cuidado, o povo de Deus precisa ser protegido. Recentemente eu entrei no grupo de jovens lá e joguei lá, disse: fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal, cuidado com essa galera, isso é lobo disfarçado. Aí eu sei que tem jovem que pode ficar até assim: mas eu já li livro dele, e fica assim, porque é idolatria, porque gosta do que o cara está falando, porque não está percebendo que tem lobo disfarçado ali, fazendo marketing de livro, vendendo o nome dele, ganhando um posicionamento em mídias sociais, fazendo comércio, enaltecendo a própria imagem, passando pano para amiguinho, mesmo um amiguinho estando errado. Pois é, meus queridos, farão de vós comércio com palavras fingidas. Pedro disse isso, que chegará o tempo em que é assim. Tem muita gente negociando a verdade para fazer comércio com essa verdade. E aí, Paulo está dizendo: protejam o rebanho, cuidem do rebanho. O que temos então é que a liderança dos supervisores, dos presbíteros, é aquela liderança que alimenta e protege o rebanho, mas eles fazem isso com a assistência dos diáconos, que são aqueles que viabilizam o ministério por meio dos atos de serviço, da gestão daquilo que é tangível na comunidade. Cuida do povo aqueles que cuidam do povo de Deus é constituído por todos aqueles que cuidam das necessidades do povo de Deus, as necessidades espirituais e as necessidades físicas da comunidade, para que a obra de Deus possa acontecer na igreja. Juntos, eles conduzem o povo de Deus para a realização da missão. Ou seja, olha que interessante, isso eu peguei aqui de um livro chamado Diáconos, que é da editora Fiel, eu acredito. Eu não sei se aí na biblioteca tem esse livro, mas é um livrozinho pequenininho, marrom, muito bom. Se tiver na biblioteca, se você quiser pegar para ler, muito bom. Olha só, os presbíteros,
lideram o ministério com ensino. Os diáconos viabilizam o ministério com a sabedoria administrativa. E a congregação realiza o ministério para o reino, para o avanço do reino de Deus. Os presbíteros lideram com o ensino, os diáconos viabilizam o ministério com sabedoria, e a congregação, diante da liderança dessas figuras, realiza o ministério, executa o ministério para o avanço do reino de Deus. É assim que funciona uma comunidade saudável. Agora vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, para a gente ver os textos que nos ensinam a respeito das diferenças entre presbíteros e diáconos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, vai começar falando sobre os presbíteros, depois vai falar sobre os diáconos. Ele vai dizer assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, que é a função de bispo, se alguém deseja a função de supervisor, sendo ou pastor ou presbítero, dentro da nossa perspectiva aqui, prática, excelente obra almeja. Mas é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Eu não vou trabalhar cada característica dessa não, já trabalhei em mensagens anteriores, meu alvo aqui não é esse. Esposo de uma só mulher. Isso já mata a ideia de pastora, viu? Uma pastora não pode ser esposo de uma só mulher. Tem texto mais claro que isso, gente? Pelo amor de Deus. Você tem que rebolar muito para você afirmar diante de um texto tão claro. Um pastor tem que ser um homem esposo de uma só mulher. Ele não pode ser esposa de um só homem. Não é o que está escrito no texto. Ele tem que ser alguém fiel ao seu relacionamento. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essa é uma das características que diferencia do diácono. Porque você vai ver que na lista de diácono não pede aptidão para ensino. Ah, então o diácono não pode ensinar? Pode, gente. Filipe era diácono. Estevão era diácono e fez pregações fantásticas. Ensinaram coisas maravilhosas. Mas não é a responsabilidade do diácono o ensino como eu estou fazendo aqui. Então a aptidão para ensinar tem que estar presente na vida de um presbítero, na vida de um pastor. Não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, ou seja, amarrado, mão de vaca, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, ou seja, o povo de fora tem que dizer assim, aquele cabo ali é homem de Deus, viu? O que tem de pastor aí que diz, aquilo é um enrolão, um agiota, um enganador, um mentiroso. Aquele cabo ali, rapaz, meu amigo, o nome dele está sujo na praça. Não, ele tem que ter bom testemunho dos de fora. O povo de fora tem que dizer, rapaz, aquele cabo ali é um cabo honesto, um cabo correto, viu? Rapaz, é um bom vizinho, uma boa pessoa, um bom pagador das suas contas, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, aí ele vai se referir agora à função desses homens. Diácono significa servo. Quanto aos servos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, acaba conversador. Pastor, vou aí amanhã, viu? Aí amanhã não vem. Pastor, vou depois de amanhã, viu? Depois de amanhã não vem. Pastor, vou essa semana sai. Aí não sai. Não é de uma só palavra, é mentiroso. É enganador. A gente não pode contar. Como é que eu vou trabalhar com um servo, um diácono, que eu não posso contar com o cara? Sumiu. Aí você chega e diz assim, rapaz, vai resolver aquela coisa. Aí você chega na igreja, não foi resolvido. Você não recebe, não sabe por que não foi resolvido. Aí você tem que o quê? Você como pastor tem que ficar esquentando a cabeça. Que era exatamente para você não esquentar. A função do cara era que eu não esquentasse a cabeça com essas coisas. Mas se o cara não faz, eu tenho que esquentar a cabeça com isso. E aí isso vai minar minha energia disso aqui. E é por isso que muitas vezes o ministério pastoral é tão desgastante.
Porque muitas vezes as pessoas pensam que o pastor é um tipo de gerente de uma multinacional. Que ele tem que gerenciar todas as demandas de todas as coisas. O data show, a parede, é culpa do pastor. Não, gente. É claro que eu, como líder da igreja, eu vou cobrar as devidas pessoas. Se tem recurso, mas a gente não faz, é uma coisa. Se não tem recurso, tudo bem, a gente não faz. Mas a grande questão é o quê? Essa divisão de funções. E então nós temos o quê? O diácono de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não ganancioso. Sabe por que não pode ser ganancioso o diácono? Porque muitas vezes o diácono vai pegar em dinheiro, gente. O diácono vai levantar uma oferta para ajudar alguém. O diácono às vezes vai fazer a contagem de oferta do dia da igreja. Se for um cara ganancioso, se for um cara que tem problema com dinheiro, é um perigo. Ele vai ser tentado. Ele vai ser tentado. Vai ser complicada a situação. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser, primeiramente, experimentados. Ou seja, tem que ser gente que a igreja conhece. Gente que a igreja sabe que faz e já viu fazer. Não é um cara conversador, não. É um cara que a igreja diz, não, aquele ali, a gente já viu ele agindo, já viu ele cuidando de coisas, já viu ele administrando, já viu, realmente é um cara que dá certo. Não, é um cara morto nas calças, é um cara que não sabe o que faz, é um cara que desaparece daí, é um cara que não tem comunhão com a igreja, é um cara, não dá. Experimentado. E caso se mostre irrepreensíveis, que exerçam diaconato, que exerçam serviço. Do mesmo modo quanto a mulheres, e aqui são as esposas. Aí você diz assim, igrejas que calam as mulheres. Tem um livro que, né? Igrejas que calam, que igreja machista, está calando as mulheres. Meu Deus do céu, a mulher faz tanta coisa dentro dessa igreja, pelo amor de Deus. A única coisa que a mulher faz é subir aqui para pregar. Nem para ensinar a igreja, porque a gente entende que isso é uma missão masculina dada a homens específicos, não a todos os homens da igreja. Aí a gente tem o que aqui? As mulheres, ou seja, as esposas dos diáconos. Sabe por quê? Porque às vezes o diácono vai visitar uma irmã enferma, e aí ele vai sozinho visitar a irmãzinha enferma? Não, ele vai com a mulher dele. Às vezes, homem é um bicho orgulhoso. Às vezes o homem está passando por situação financeira difícil dentro de casa, mas não fala. Um caminho que a gente aprendeu é pelas mulheres. As mulheres são mais sensíveis. Aí a mulher chega para uma outra e diz, e aí, como é que está? Não está muito bom e tal, e tal. Pronto, vamos tentar ir com sabedoria para ver se a gente consegue te ajudar. Então, as esposas dos diáconos, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, fofoqueira. Esposa de diácono fofoqueira é um problema. Fofoqueira é um problema. Se tem um candidato a diácono aqui, olha para a esposa dele. Se você percebe que a esposa dele é uma mulher fofoqueira, não eleja aquele camarada. Vai arrumar problema. Porque a gente vai tratar situações tensas dentro da igreja, situações que precisam ser tratadas com sabedoria e não pode virar fofoca. Aí o cara chega em casa e conta para a mulher. Aí a mulher conta para a melhor amiga da igreja. Aí a melhor amiga conta para outra melhor amiga dela. Aí pronto, a fofoca está rolando dentro da igreja. Porque a esposa do diácono é fofoqueira. Então tem que olhar. É fofoqueira? Então, não. Não chame. Moderadas. É piriguete? Não. É descontrolada? É moderada? Certo. É uma mulher controlada, uma mulher moderada. Fiéis em tudo. Aí ele volta no verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher. Por isso que essa é a mulher do diácono. Porque não faz sentido achar que isso é uma diaconisa. Não faz sentido você pensar isso. Porque, olha só, Paulo começa a escrever que o diácono seja parará, que a diaconisa seja, que o diácono seja. Ou seja, ele é um problema cognitivo que ele tem. Ele começou a explicar uma situação, aí ele mudou para a mulher, depois ele voltou para o homem de novo? Não. Ele está trabalhando a função diaconal e está falando a respeito que nessa função diaconal você tem a presença de uma esposa que auxilia o esposo na função diaconal. É interessante que para o presbítero ele não chama isso, né? Mas às vezes o povo quer que a esposa do pastor seja a pastora da igreja. Aí joga uma carga por cima das mulheres dos pastores, dos presbíteros.
Por quê? Porque não é essa a função feminina. Mas a diaconia, o servir às mesas, as mulheres são inseridas nesse serviço também. Para participar do apoio ao serviço às mesas, a atender às necessidades físicas da igreja. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. É interessante a gente entender, irmãos. Então vocês entenderam a diferença entre presbíteros e diáconos. A gente vai ter uma assembleia agora em dezembro, onde a gente vai votar os candidatos a diáconos. E você vai avaliar cada candidato. Pastor, eles vão ter quantos segundos de tela para expor suas... Não, pelo amor de Deus, gente. Não é assim que funciona. Tem boca de urna, não tem santinho entregando para ver se... Não é assim que funciona. Você vai olhar e vai dizer assim, rapaz, será que Deus tem de fato revelado à comunidade que aquele homem, ele é um diácono? O que a igreja vai fazer é reconhecer isso. É isso que a igreja vai fazer. É uma pessoa presente? É uma pessoa que serve? É uma pessoa que está disponível? É uma pessoa que está ali? Como é? Olha o comportamento. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele escolheu revelar-se em aspectos da criação. Por exemplo, Deus escolheu revelar-se como Pai. Deus é Pai. Essa é a identidade do Pai. O Deus Pai. Ele escolheu revelar essa dimensão do seu caráter divino na paternidade. Não na maternidade, mas na paternidade. Existem características da maternidade que Deus também revela o seu caráter nessas características. Mas isso não torna Deus mãe. Ele é Pai. Certo? Ou seja, Deus é Deus e Ele projeta sua imagem em coisas que Ele quer que revelem essa imagem. Certo? Mas a imagem é só a imagem, não é Deus. Agora, Deus é Pai. Ele pode escolher a maternidade para revelar um aspecto da sua divindade? Pode. Tem um texto que diz assim, Deus, assim como uma mãe acaricia seu filho, a minha alma sente esse cuidado de Deus. Ou seja, Deus escolhe o aspecto do ninar, a mãe que nina seu filho e o acalma, para dizer que Deus faz isso com a gente também. Mas isso não torna ele mãe. Isso mostra que uma mãe revela aspecto do ser divino de Deus quando ela faz isso. Mas Deus é Pai. Sabe por que eu não posso dizer que a imagem é Deus? Porque Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te juntar como uma galinha. Agora é o Deus galinha? Pronto, ele agora virou o Deus galinha. Não, é uma imagem que ele revela. Então, da mesma maneira, Deus escolheu revelar aspectos da sua divindade em elementos que ele escolheu. Os pastores e presbíteros são responsáveis por revelar o pastoreio do pastor dos pastores. Então, um bom pastor vai revelar o caráter do pastoreio de Cristo. Ele não vai ser perfeito, é claro. O pastor é pecador, o presbítero é pecador. Mas ele precisa se esforçar para revelar o caráter do pastor dos pastores, do supremo pastor. E os diáconos, o que eles revelam? A palavra diácono significa servo. Então os diáconos revelam o caráter servil do nosso Deus. Quando os diáconos servem com amor, eles revelam o caráter de um Deus que lava os pés das pessoas. Parou para pensar nisso? Um Deus que lava pés chulezentos e encardidos. Um Deus infinito, santo e perfeito, que lava pés de pessoas como nós. O que é que um diácono ele faz? Ele revela o caráter desse Deus que lava pés. Então, ser diácono não é sair andando assim de salto alto, eu sou diácono da igreja, agora eu... Não, meu querido. É ser aquele que está disposto até a lavar os pés dos irmãos, se necessário for. Ir até os enfermos,
ouvir as necessidades físicas do povo de Deus, guiar a igreja no sentido físico para que as necessidades da comunidade sejam atendidas. Deus então revela lá em Isaías que Jesus é o servo dos servos, é o servo sofredor. É a principal característica que Isaías dá de Cristo. Só que para revelar Jesus como o servo dos servos, ele primeiro diz assim: Jacó, minha nação, tu és o meu servo, minha nação. Lá em Isaías 41, 8, 9. A gente não vai dar tempo de a gente chegar nesses textos não. Só anota e depois tu lê. Isaías 41, do 8 ao 9. Deus chama Israel e diz: Israel, você é o meu servo, Israel. Eu te chamei para me servir, Israel. Quando você chega em Isaías 42, 1, Deus diz o seguinte: eu trarei a minha justiça e manifestarei a minha bondade a todas as nações, usando vocês como servos. Então, Jesus quando serve, Deus quando serve ao necessitado, Ele está manifestando a sua justiça. Quando a gente pega uma cesta básica e entrega para alguém que está em dificuldade e diz assim: Deus te abençoe. Quando a gente vai lá na FAP e diz para as pessoas: Cristo te ama. Quando a gente se preocupa com o bem-estar físico de alguém e diz assim: Cristo te ama, a gente está dizendo o quê? Deus é justo. Deus é justo diante da tua dor, Ele é justo. E aí vem o servo dos servos, lá em Isaías 49, 6, Deus diz claramente que Ele quer usar o povo dEle para servir as nações com sua graça. Nós somos o povo da cruz, o povo servo. Nós somos o povo que deve manifestar essa graça, onde tiver. E o diácono? A seu povo. Deus então, lá em Isaías 42, 13, diz que Ele elevará o seu servo e o fará instrumento de justiça. E esse servo dos servos, em Isaías 56, versos 6 e 7, ele vai dizer que o servo dos servos servirá com sua vida para levar o mundo a servir a Deus. Então, meu querido irmão diácono, você que quer um dia talvez, você jovem que talvez quer um dia ser diácono, o teu serviço tem que revelar Cristo. O teu serviço tem que ser tão amoroso que vai constranger pessoas a servirem também. Meu Deus, eu fui tão servido por esse irmão, que eu preciso multiplicar esse serviço. É por isso então que Paulo fala do ministério diaconal de Cristo. Vamos lá para Filipenses 2 então. Lá em Filipenses capítulo 2, espera aí gente, alguém roubou Filipenses da minha Bíblia. Lá em Filipenses capítulo 2, do verso 3 ao verso 11, meu Deus, gente, buguei minha cabeça aqui, viu? Fui na igreja do pastor Lázaro e não sabia nem abrir a Bíblia. Filipenses 2, gente, do verso 3 ao 11, diz assim, ó. Tem hora que buga mesmo, viu, gente? Aí eu canto aquela musiquinha. Não aquela musiquinha, né, de Aline Barros, que diz a ordem das Bíblias. Pronto. Filipenses 2, verso 3 a 11, diz assim, ó. Filipenses 2, verso 3 a 11. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que você mesmo, existindo na forma de Deus, e que mesmo Cristo, né, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de diácono. Essa é a palavra, no grego. Jesus se esvaziou e assumiu a forma de diácono, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus. Portanto, diáconos, irmãos amados. Gente, eu sou muito grato a Deus pelos nossos diáconos. Digo a vocês, para o mundo isso é estranho, né? Mas tem homens que eu amo. Né? O mundo diz, oxe, esse cabo é esquisito. Eu amo os nossos diáconos. São homens amados. Porque choraram junto comigo, lutaram junto comigo, me ampararam na hora das dificuldades, estavam ali ajudando a igreja. E muita coisa só foi possível fazer porque esses diáconos estavam servindo com amor. Não são homens perfeitos, eu não sou perfeito. Cada um tem uma personalidade diferente, tem uns que são mais devagar, tem uns que são mais acelerados, tem uns que são mais... Cada um tem uma personalidade. Os 12 apóstolos, cada um tinha um jeito. E Deus usou grandemente cada um deles. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos diáconos. Deus tem trazido mais irmãos com o desejo de servir como diácono. Deus vai manifestar ainda mais homens aqui na igreja com esse desejo, juntamente com suas esposas, para servirem também. Mas para servirem da maneira correta. Portanto, meus queridos diáconos, levantem os seus olhos do trabalho ordinário e direcione-os ao Messias. Veja esse Messias santo, infinito, tocar em mãos sujas, lavar pés imundos, servir pecadores ingratos e renunciar por fim sua vida em favor de quem ele ama. O formato do serviço diaconal como um todo encontra o modelo e motivação no servo dos servos e senhor dos senhores, que deu sua vida para alimentar, curar, levar justiça, conforto e alegria a todos ao seu redor, para que todos possam ser alcançados pelo favor do Senhor. Diáconos são servos do povo de Deus, com olhos de compaixão, olhos de amor, olhos de cuidado, para levar o corpo de Cristo a ter sabedoria de alimentar-se nos pastos verdejantes do Supremo Pastor. Eu sei que a Bíblia manda a gente servir uns aos outros, é claro, gente. Você não tem que ficar aí sentado e dizer, diácono, traga água para mim. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O diácono é o líder que serve e lidera outros para servir. É o líder que serve e lidera outros para servir. Isso é um diácono. Então ele tem que ser o primeiro a chegar, o primeiro a estar nas necessidades. Estou falando de horário de igreja não. Nas necessidades. Pois ele está disposto a servir e levar outros a servir. Enquanto os presbíteros alimentam, protegem e guiam o povo com a sabedoria das Escrituras para a alma, que também é um trabalho desgastante, o cuidado da alma humana é desgastante. Você chegar para uma pessoa e dizer, meu querido, tua solução é Cristo. Não, minha solução é esse remédio. Não, é Cristo. Não, minha solução é aumentar meu salário. É Cristo. Não, minha solução é eu viajar bem muito. Não, é Cristo tua solução. E você vendo o cara afundando na vida dele, você dizendo, pelo amor de Deus, homem, não faça isso não, não faça isso não, não faça isso não. A gente manda mensagem, o povo que ignora. O povo diz, está tudo bem, pastor. E a gente sabe que não está. É o trabalho da alma para com as almas, dizendo às almas, bora, venham, venham. Então, enquanto os presbíteros alimentam, protegem e guiam o povo com sabedoria das Escrituras, no cuidado da alma, os diáconos, eles coordenam e possibilitam que este povo esteja servido e servindo pela graça do Senhor, em toda multiforme bondade, manifesta, por aquilo que Deus manifesta através dos atos de serviço, de misericórdia, de amor de uns para com os outros. Que Deus desperte em nós, irmãos, líderes que refletem o caráter do pastor dos pastores e do servo dos servos. Orem pelos nossos líderes. Orem pela liderança da igreja, irmãos. Não despreze isso. Você não está num clube que a gente está aqui para atender às suas demandas e necessidades individuais. Nós somos um corpo, onde os líderes têm a função de coordenar, de ajudar, de trabalhar, de fazer, de ajudar o povo a caminhar na direção da glória de Cristo. Se disponibilize para servir, sirva, mas principalmente ore pelas lideranças da igreja.
Sempre digo para os irmãos o seguinte: a minha função como líder da igreja é a função daquele que, quando o governo começar a perseguir os pastores, o primeiro a ir para a cadeia sou eu. Vocês vão na sequência, viu, gente? Mas primeiro é assim: eu sou o primeiro a ir para a cadeia, depois vai ser os presbíteros, depois vai ser os diáconos, aí começa por líderes de ministério, aí vai na sequência, viu? Aí depois vai para o membro. Mas até aí, muito membro já começou a chegar: mesmo, esse pastor era um safado mesmo, bem feito, que foi para... acaba safado. Felizmente tem isso. Ore pelas lideranças da igreja, ore pela missão da igreja, ore para que haja sabedoria, ore para que a gente tenha sabedoria para liderar, ore para Deus levantar líderes honrados, homens de Deus, homens que liderem a igreja com amor, com sabedoria. A gente vai ter aí no final do ano também a eleição dos nossos presbíteros. Orem pelos irmãos que estão se candidatando ao presbitério da igreja. Você já viu a vida desses homens, o amor que eles têm, o cuidado, o zelo, o desejo de ver você crescendo, avançando, o amor que ele tem pela tua alma. Você já viu isso, o amor que ele tem pela tua alma? Isso é a realidade. Tem jovens aí seminaristas que aí Deus pode movê-los em direção ao ministério pastoral. Olha se o cara é pastor mesmo. Olha se o cara se entrega pela obra. Olha se o cara está presente na comunhão da igreja. Observa isso e observa mesmo. Ora por essas pessoas. E aprenda a escolher líderes segundo o coração de Deus. Por isso que Deus revelou na palavra como a gente faz isso, gente. O nosso país não sabe eleger gente, não. A gente elege pelos motivos mais errados. A gente debate política como quem debate jogo de futebol. A gente não faz análise crítica dos candidatos a vereador, dos candidatos a prefeito. A gente não é o povo. Eleição do mundo secular é uma guerra de interesses. Não é uma busca por encontrar pessoas capacitadas para a função. É uma guerra de interesses. É assim que o mundo funciona. Igreja não é assim, não. Os líderes da igreja são pessoas que Deus está apontando e dizendo: esse é meu. Imponha sobre ele a mão. É meu. E como é que eu sei se Deus está dizendo que ele é de Deus nessa área? Olhe para a característica. Olhe para a Bíblia. Mas não somente para a característica. Olhe para a realidade. Olhe para a vida da pessoa. Olhe para a entrega da pessoa. Então, no mês que vem, quando houver a eleição, pense assim. Tanto a eleição para presbíteros, quanto para diáconos. Eu confio deixar a minha alma e a minha família ser pastoreada e servida por esses homens? Eu confio ter a minha alma e a minha família pastoreada e servida por esse candidato ao pastorado, por esse líder ao presbitério, por esse candidato ao diácono, ao diaconato? Não confio. Então você diz, não. Mas você não confia por quê? Pelas razões bíblicas? Porque se for, você está fazendo um juízo correto de valor. Então ore. Porque isso garante a saúde da igreja. Isso garante o futuro da igreja. E essa responsabilidade é nossa.